mais essa oportunidade. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe o pastor Osmar. Ele falou comigo ontem à noite, né? Ele mandou mensagem para mim, agora tá melhor. Ele mandou mensagem para mim ontem à noite, falando se dava para mim poder estar aqui essa noite. E para mim, com certeza, né? O quanto eu puder estar vindo aqui, é sempre um grande prazer poder estar com os irmãos, falar da palavra do Eterno. É um grande privilégio para mim poder ministrar. Eu acredito que para o homem não existe ministério ou privilégio maior do que ser um embaixador, um ministro da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim é um grande prazer ter oportunidades como essa, não apenas na igreja, claro, mas sempre que a gente tem a oportunidade de falar desse Evangelho, é um grande prazer, amém? Por gentileza, irmãos, vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Por gentileza aí, abra a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1, ok? Romanos 5, versículo de número 1. E como de costume, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Ao ler, não fechem, mas mantenham a Bíblia aberta para que, à medida que eu for expondo, os irmãos vão acompanhando o raciocínio, amém? Quem achou, diga amém. 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 Então, vê se está escrito assim. Minha versão é Almeida Revista Corrigida. Está escrito assim, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, ou em outras versões, perseverança. E a paciência ou perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Nessa noite, eu quero falar sobre os benefícios da tribulação para aquele que um dia foi justificado por Jesus. Amém? Então mantenha a Bíblia aberta. Vamos começar então a partir do versículo 1. Antes de eu dar prosseguimento do versículo 1, eu quero te fazer ambientar aqui na carta aos Romanos, né? Se eu não chegar assim, nossa, quem que é Paulo, onde que ele está, de onde que ele está escrevendo, né? Então a gente vai, para a gente se ambientar, estar na mesma sintonia, deixa eu te explicar umas coisinhas aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve ali pelo ano de número 57 depois de Cristo, da cidade de Corinto. Paulo estava em Corinto, ele tinha planos de passar em Roma, e de Roma para a Espanha, para pregar o Evangelho na Espanha. E ele também queria fazer de Roma, da igreja que estava estabelecida em Roma, como uma base missionária. Paulo, ele não chegava fazendo missões de maneira aleatória. Ele precisava ser enviado por igrejas, para que igrejas ajudassem ele financeiramente, dando alimentos, para que ele pudesse estar em determinadas regiões pregando o Evangelho. E ele também estava levantando uma coleta para os crentes pobres de Jerusalém, que estava sofrendo, que estava perdendo suas casas, seus bens, por crerem em Jesus. Muito bem. Só que tinha um problema.
Paulo ele nunca havia estado em Roma. Ele nunca havia estado em Roma. E ele não sabia se a sua chegada ia ser bem-vinda. Ele não sabia se quando ele ia chegar em Roma, ele ia ser bem recebido ou mal recebido, se ia ser acolhido ou rejeitado. Sabe por quê? Eu não sei se você conhece um pouco da história de Paulo, mas Paulo lá não era alguém muito famoso no sentido bom. Em alguns lugares ele era chamado de falso apóstolo, ele era chamado de um falso profeta, de alguém que pregava heresias, de alguém que pregava o evangelho da graça, um evangelho ao qual você não está se esforçando e pelos seus próprios méritos alcançando a salvação. Não, ele está dizendo que a salvação é um dom gratuito de Deus. E essa mensagem não é assim algo bom de se ouvir. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, que é a igreja de Corinto era uma igreja que era influenciada pela Grécia. Então os gregos, eles acreditavam numa salvação pelas obras, numa salvação por méritos. De tal forma que quando ele pregava o evangelho da graça, ele dizia o seguinte, que a cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Só que é um escândalo para os judeus e para os gregos é loucura. Então ele pensou, bom, eu vou chegar em Roma, mas será que a minha fama chegou primeiro? Então, o que eu vou fazer? Antes de eu chegar lá, eu vou enviar uma carta. Uma carta na qual eu vou escrever que tipo de evangelho eu prego, qual é a boa notícia de Deus para os homens e da qual eu prego e da qual eu digo, eu não me envergonho. É o qual ele diz em Romanos 1, a partir do versículo 16: o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho. Muito bem. Só que aí, chega aqui no capítulo de número 5, a gente tem algumas palavras que muitas das vezes não é comum para a gente. Então ele começa da seguinte forma, vê se está escrito assim: sendo, pois, justificados. Justificados. O que é justificado ou justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos diante do seu tribunal. Eu não sei se você já parou para fazer uma autoanálise consigo mesmo. Se você olhar bem para você, você acha que você merece estar no céu? Você acha que você merece estar e ir para a presença de Deus? Uma pergunta básica aqui: você acha que no céu entra pecado? Ou será que o céu é um lugar santo? Meu Deus do céu, coisa linda. E aí, parando para pensar no que o céu é, quem Deus é, e olhando para nós, a gente diz: eu não tenho condições nenhuma de estar na presença de Deus. A presença de Deus iria me fulminar. A sua santidade iria me expulsar da sua presença. Agora, de que maneira Deus nos salva? Ele não apenas nos perdoa. Qual que é a diferença entre perdão e justificação? Perdão, você tira a culpa da pessoa, você inocenta ela, você fica com a perda para manter o relacionamento. Só que a justificação é muito mais do que perdão, porque eu posso dizer que você é culpado e beleza, eu perdoar para a gente manter o relacionamento. Mas a justificação não apenas nos tirou a nossa culpa, mas nos colocou a justiça de Cristo na nossa conta. De tal forma que, pensa num tribunal, coloca aí um quadro, pensa num quadro.
pensa num tribunal. Você está sendo acusado pelos seus pecados, pelas suas atitudes, pelas suas mentiras, pelas suas más intenções, pelo tanto de coisa errada que você já fez na vida. E quando finalmente você há de ser condenado, Deus resolve te justificar e não apenas tira a sua culpa, mas como também te declara inocente, justo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer da doutrina da imputação. Deus coloca na sua conta a justiça de Cristo, de tal forma que agora nós somos justificados. Amém. A salvação, para você entender, a Bíblia ela utiliza quadros. A salvação é algo tão grande, que a gente não tem como descrever totalmente. Por isso que a Bíblia utiliza quadros, imagens. A imagem do tribunal, justificação. A imagem da família, que é a reconciliação. A imagem de um comércio, que é a redenção. E a imagem da propiciação, de um sacrifício. Quem dera, se Deus permitir, em outras oportunidades a gente pode falar sobre esses quadros que a Bíblia nos apresenta. Mas aqui a gente está falando da justificação. Você é o réu e Deus resolveu te justificar. Agora, de que maneira a gente é justificado? De que maneira nós somos declarados justos diante de Deus? Bom, Paulo ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória. Então, vamos pensar da seguinte forma: quem te justifica não é a sua fé. Quem te justifica é Jesus. Quem te justifica é Jesus. Só que você agora se apropria dessa justificação, dessa salvação, por meio da fé. John Stott, teólogo do século passado, ele disse que a fé é a mão que agarra a Cristo e o olho que olha para Ele. Ou seja, Cristo ele morreu por você. Ele entregou a sua vida para a sua justificação, mas você só se apropria disso por meio da fé. Glória a Deus! É por isso que na Santa Ceia ele diz assim: o meu corpo que é partido por vós. Só que o que ele diz? Tomai e comei. Ele é partido, mas só quem participa é quem pega e come, é quem coloca para dentro, é quem internaliza Jesus. Então, da mesma forma, a salvação está disponível e Deus ele colocou esse evangelho para que a gente se apropriasse pela fé. Só que ele diz o resultado. Qual que é o resultado? Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz. Paz com Deus. Agora, é interessante que, se agora temos paz com Deus, o que havia entre nós e Deus antes? Exatamente. Você acha que você era alguém assim, a quem era atrativo a Deus? A Bíblia trata nós como inimigos de Deus. Você não é salvo porque você foi bonzinho, porque você é alguém que se veste decentemente. Você não é salvo porque você usa terno, porque você ajuda as pessoas. Ninguém merece a salvação. Todos nós somos salvos gratuitamente pela fé. Glória a Deus! Aleluia! E quando nós somos salvos, agora nós temos paz com Deus. A gente não está mais em inimizade, mas agora Deus, Ele está totalmente ao teu favor. Ele não é contra você, Ele é por nós. Agora, mais um benefício aqui que a gente pode falar: ninguém experimenta a paz de Deus sem primeiro estar em paz com Ele. Se você quer paz na sua vida, primeiro esteja em paz com o doador da vida.
Primeiro você está com Ele, reconcilia-se com Ele, para depois você experimentar a paz que excede a todo entendimento. Porque do que adianta você experimentar essa paz terrena, essa paz que o mundo dá, que é temporária, rápida, que passa, sendo que você poderia estar experimentando aquela paz que excede a todo entendimento, que guarda a sua mente e o seu coração, que é a paz que vem de Deus, e é porque você está em paz com Ele. Amém? Mas vamos prosseguir. Olha o que ele diz no versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que graça é essa? A graça que ele está falando aqui é a presença de Deus. Agora, pela fé e pela justificação que nós temos de Jesus, nós não apenas temos paz com Deus, mas agora a gente pode se achegar à presença dele, não temendo, achando que Deus ele vai nos matar, nos condenar, nos punir, achando que ele é o nosso inimigo. Não, nós podemos agora entrar com confiança, nos achegar ao trono da graça. Agora a gente pode chegar à presença de Deus e saber que Ele nos quer bem. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele nos ama, Ele nos traz para a sua presença. Então, isso é mais um dos benefícios daquele que é justificado por Deus. E aí ele diz: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, não apenas no presente eu tenho entrada à presença de Deus, mas como também eu tenho uma esperança de que no futuro a glória de Deus há de ser derramada em toda a humanidade. Amém. Quando é que você vence? Quando é que você é um vencedor? Quando Cristo brilha em você. Quando Deus é glorificado e Ele é glorificado também na sua vida. Então, ele diz: nós temos essa esperança, a esperança da glória de Deus. Quando eu já assumi isso, e quando o mundo inteiro há de dobrar-se e ajoelhar-se diante de Jesus. Mas para concluir essa primeira parte, eu quero dizer o seguinte: a fé, ela é um dom de Deus, e precisamos dela para ser salvos. Ninguém é salvo por méritos, todos nós somos salvos pela fé. Mas a pergunta é: será que você já foi salvo? Será que você já foi justificado? Será que você já tem esses benefícios que eu estou mencionando aqui? Porque possa ser que você que esteja aqui acredite que a vida cristã é apenas frequentar cultos, cantar músicas para Deus, de repente participar de reuniões religiosas. Saiba que a fé é algo que você vive diariamente, e é algo que você busca intensamente viver para Cristo. É uma entrega. É uma entrega, não é algo que você vive apenas no domingo, é algo que você vive todo dia. Bom, Coisa linda. agora por enquanto a gente está no céu aqui, nesses versículos, né? A gente está falando aqui de justificados, a gente está falando de paz, a gente está falando de presença de Deus, e a gente está falando de glória de Deus. Só que aí Paulo, ele vai falar: olha, mas o que Deus faz mais na vida do justificado, daquele que alcançou isso? Olha o versículo 3. Meu Deus. E não somente isso, ou seja, não apenas essas coisas, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Ei, Meu Deus. aí agora Apertou. que aperta, né? Antes de eu explorar isso aqui, deixa eu te falar uma coisinha. O que é mais divulgado em muitos lugares por aí? Você não vai sofrer, a vida cristã é um mar de rosas, Deus, Ele só vai te encher de bênçãos, é bênção aqui, ali, Elias, agora é só vitória.
vitória, só vitória, só vitória. E a pergunta é, será que isso se encaixa com a doutrina, por exemplo, de Paulo, com aquilo que a Escritura nos prega? Porque Paulo, ele está dizendo aqui que você vai enfrentar tribulações. Glória a Deus. Quem é que disse para você que a vida cristã não vai ter luta? Quem é que te enganou achando que, estando em Cristo, você não ia ter problemas na sua vida? Você não ia enterrar seu pai, sua mãe? Quem disse que você não ia ficar doente? Que você não ia bater o carro? Que você não ia ser assaltado? Quem disse para você que você não ia enfrentar dificuldades financeiras? Quem disse que ninguém ia falar mal de você, te xingar, te difamar, não ia gostar de você? Nesse mundo não adianta, a gente vai ter tribulação. Papai, me dá essa graça para suportar. Agora, olha que interessante. Paulo ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos. Aí eu acho essa declaração uma ousadia muito grande do apóstolo Paulo, né? Por quê? O que é gloriar? Gloriar, tipo, você contar vantagem. É algo que é bom, sabe? Eu já vi pessoas se gloriando porque compram um carro novo. Rapaz, olha, agora eu estou de carro novo. Eu já vi pessoas se gloriando porque conseguiu um celular novo, uma casa nova. Mas Paulo, ele chega na ousadia de dizer: olha, eu me glorio nas tribulações. Meu Deus! Pela fé mesmo. Aí você fica como, né? Pela fé mesmo. Paulo, você é masoquista, né? Você gosta de sofrer? Você gosta de tribulação? Aleluia! Agora, se a gente perguntasse para ele, o que será que ele nos diria? Paulo, por que você se gloria na tribulação? Talvez nós diríamos que a tribulação é sempre algo ruim. É sempre algo ruim. Mas Paulo, ele não está olhando para a tribulação pela perspectiva da terra. Ele está olhando pela tribulação pela perspectiva do céu. Ele está dizendo: a tribulação que deveria nos atrasar é aquilo que nos faz avançar. A tribulação que deveria nos fazer nos prostrar é ela que agora nos faz nos levantar. Mas presta atenção, isso não é para todo ser humano, não. Ele não está falando aqui palavras ao vento. Eu estou aqui seguindo um fluxo de raciocínio. Ele está falando isso aqui para quem um dia foi justificado por Deus. Quem um dia foi justificado por Deus, agora ele não é usado pelas tribulações, mas ele usa as tribulações para se aproximar de Deus. Exatamente. Mas antes da gente explorar isso daqui, eu quero mostrar uma coisa. A Bíblia, ela nos apresenta Deus como aquele que trabalha em nós de diversas formas. A Bíblia usa pelo menos 3 imagens. 3 imagens de como ele utiliza as tribulações, os sofrimentos, as aflições para nos ensinar. A primeira imagem que a gente poderia usar é de um pai. Um pai que disciplina, que ensina o seu filho. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, do 5 ao 11, o autor dos Hebreus ele vai nos dizer que Deus ele disciplina aquele que ele ama, aquele que é o seu filho. E ele diz: se Deus ele não te disciplinasse, é porque você não era seu filho.
é porque você seria um filho bastardo. Agora, por que é que Deus te disciplina? Porque você de fato um dia se tornou filho dele e ele disciplina todo aquele que lhe ama. Então, se você está sendo afligido, agradeça a Deus dizendo: obrigado por ser seu filho. Eita, glória a Jesus! Obrigado por me tornar filho e poder te chamar de pai. Agora eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que é assim que Deus age. Ele age como um pai corrigindo seu filho. A segunda imagem que a Bíblia nos mostra é a imagem de um refinador. Essa imagem tem vários textos, mas eu vou deixar um aqui com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que a nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro. Deus, ele refina a nossa fé da mesma maneira que um refinador, ele vai refinar o ouro para tirar todas as impurezas, para tirar todos os defeitos e ficar um ouro puro. Da mesma forma, a nossa fé, quando ela é provada pelas aflições e aprovada, ela fica mais genuína, ela fica mais verdadeira, ela fica mais intensa, ela cresce. Então ele refina, é o refinador, para fazer com que Deus, ele não te prova para que você seja reprovado, mas para que você seja aprovado. E que depois da tribulação, a sua fé, ela fique mais verdadeira, ela mostre a sua autenticidade. Coisa linda! Terceiro, a Bíblia nos mostra em João 15 que Deus é o lavrador, o viticultor. Ele diz que a árvore, quem está nele e dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, ele corta, esse corte não é tão bom fisicamente, psicologicamente às vezes, dói, mas é para que você possa dar mais fruto ainda. Então a Bíblia mostra essas três imagens. Beleza, Deus nos ensina. Eu estou aqui na escola de Jeová. Agora, como é que Deus nos ensina? O que é que Ele nos ensina? Dentre outras coisas, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que Paulo ele ensina. Ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E assim, a gente sabe que paciência, ela não é desenvolvida quando você está numa festa. Paciência não é algo que, nossa, quando alguém está te elogiando, falando bem, nossa, como você é bonito, como você é legal. Não, paciência é quando alguém está te xingando e você consegue manter o controle. Paciência é a capacidade de você suportar a pressão, a dor, o infortúnio, as aflições e mesmo assim perseverar, e mesmo assim seguir em frente. Deus, ele está utilizando as tribulações para forjar dentro de você uma pessoa mais paciente. Algumas pessoas se perguntam por que algumas coisas acontecem na sua vida. Por que isso aconteceu comigo? Por quê? O que acontece? E a resposta é que às vezes, Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele está utilizando as circunstâncias para mudar você. Deus não muda as circunstâncias porque Ele está utilizando as circunstâncias para mudar você. Para que você seja uma pessoa mais paciente, saiba se tornar um cidadão do céu. Ele está forjando em você o caráter de Cristo. Porque da mesma forma como você sofre, Cristo também sofreu pacientemente. Como uma ovelha muda não abriu a sua boca. E Ele foi resolutamente, perseverantemente à cruz, por amor de você e de mim. E da mesma forma, Ele está colocando isso dentro de você para te ensinar a ser mais paciente. A Bíblia vai mostrar vários exemplos de personagens, de homens que passaram por inúmeros problemas, igual
a gente sempre brinca, né? Eu não tenho a paciência de Jó. Né? Porque Jó foi um exemplo de paciência, de alguém que consegue suportar tudo. Ele perdeu família, ele perdeu saúde, ele perdeu seus filhos, ele perdeu dinheiro, ele perdeu tudo, o que um ser humano pode perder. Tem uma citação no livro do Charles Swindoll que ele diz que Jó enfrentou a morte em vida. Ou seja, ele perdeu literalmente tudo. O que faltava a ele? Só a vida. Só a vida ele já era. A última coisa que ele perderia. Porque na sua vida, ele não tinha mais nada fisicamente e materialmente. Ele quase que perde a esperança. Se você ler, por exemplo, Jó 17, os últimos 2 versículos, acho que é o 16, ele vai dizer assim: aonde agora estará a minha esperança? A minha esperança descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso? Ou seja, será que a minha esperança agora vai ser a morte? Então, é um homem que mostrou perseverança. E aí ele vai mostrar um outro ponto. A paciência produz uma outra coisa. Qual que é a outra coisa que ele menciona aí? Experiência. Será que o apóstolo Paulo, ele era ou não um homem experiente? Será ou não que Deus ele colocou Paulo em lugares onde ele teria experiências? Por exemplo, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 12, ele diz assim: sem estar abatido e sem ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, já estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a padecer necessidade como a ter em abundância. Aí vem um versículo que todos nós conhecemos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele está mostrando? Que Deus colocou ele em todo tipo de circunstância. Ele já foi honrado e ele já foi humilhado. Ele já padeceu necessidade e ele já teve em abundância. Ele já esteve fraco e ele já esteve forte. Mas o que ele diz, o que ele quer ensinar é: não importa as circunstâncias, o que importa é quem está comigo no meio delas. O que importa é que tanto na bonança quanto na tempestade, Deus está usando todas as circunstâncias, fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Ele está usando as circunstâncias para me ensinar, de tal forma que as lições para o seu sucesso, elas são aprendidas no seu fracasso. Você só consegue avançar depois que você retrocede um pouco e aprende. Uma imagem muito legal é a seguinte: pensa aí numa escada rolante descendo para baixo. Ela está descendo para baixo. É algo que pensa que essa escada são as tribulações. Só que embora ela esteja descendo, você está subindo ela. Você está se esforçando para subir ela. É mais ou menos a semelhança das tribulações. Aquilo que deveria fazer você ir para baixo está tirando de você uma força para você subir ainda mais. Você está se esforçando porque tem algo te puxando para baixo, mas você está subindo cada vez mais, degrau por degrau. Ou seja, a tribulação está aí, fazendo a mesma coisa. Quer ver um outro quadro, uma outra imagem? 2 Coríntios 3,18. Paulo diz assim: agora olhando com cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos transforma à imagem de Jesus de glória em glória, todo dia. A cada pressão que você sofre, a cada problema que você enfrenta, a cada doença que você está lidando, o Espírito Santo está lapidando você à imagem de Jesus. Ele está forjando um filho de Deus conforme o Filho de Deus. Aleluia.
De tal forma que aqui a tribulação ela vai nos ensinar. E aí por uma outra razão que a experiência ela nos faz, olha que interessante. Você vai conversar com um idoso. O idoso a gente conhece como aquele que tem bastante experiência, já passou por muita coisa. E quem tem experiência, ele consegue olhar as situações muitas das vezes por outra perspectiva. Ele consegue olhar as coisas com mais sabedoria muitas das vezes, com mais entendimento. Ele sabe o que é estar na sua pele, ele sabe o que é sofrer o que você sofre. Alguém experiente. E o que a experiência faz? Ela nos permite consolar e ensinar outros. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola na nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Sabe o que ele está falando ali? Você vai experimentar algumas surpresas da vida. Você vai experimentar coisas que você não queria experimentar. Pressão, tribulação, aflição. Mas essas aflições vão te dar experiência para que no futuro você ensine e console outras pessoas com a mesma consolação que Deus deu a você. Você agora está apto a dizer: olha, você está passando isso daí? Sabe que eu já passei isso aí também. Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso. Sabe como Deus interviu na minha vida? Ele interviu assim, assim. Faz isso daqui, confia, tenha fé, não desista, porque a tribulação está forjando em você uma pessoa mais experiente. Glória a Deus. Por último, para mim concluir que já são 9 horas, uma espera. O que ele nos diz? Paciência, experiência, e qual que é o último item que ele menciona? Esperança. Esperança. Só que dos três, a esperança é algo que ele diz que ela não traz nenhuma confusão, dúvida. Agora, você para pensar. Aleluia. Aí se você pergunta: Paulo, por que a tribulação produz esperança? De onde que você tirou essa ideia, Paulo? De que a tribulação, aquilo que vem pelo contrário, tirar a minha esperança de que não tem mais nada para acontecer, de que nada vai dar certo. Você está dizendo que quando está dando tudo errado, na verdade, está me ensinando a crer que um dia tudo vai dar certo? Você está me dizendo que aquilo que era para tirar a minha esperança está me dando mais esperança? De onde você tirou isso, Paulo? Paulo ele diria o seguinte: pensa que você não está sozinho. Se você fosse uma pessoa que estivesse enfrentando as surpresas da vida sozinho, com certeza as tribulações iriam tirar a sua esperança. Mas o que ele diz? Versículo 5: ora, a esperança não traz confusão. Por quê? O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh Deus, que amor inefável. Quando você está enfrentando uma tribulação, não é apenas você que está enfrentando, mas o Espírito Santo está com você. Ele foi dado para que quando você pensar em desistir, Ele vai te consolar com o amor de Deus e te lembrar de que um dia você terá a glória de Deus dentro de você. Você será glorificado. Dias melhores virão. Você crê nisso? De tal forma que ele diz: olha, o Espírito Santo está dentro de você, e a cada luta
essa esperança ela cresce, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, de tal forma que você olha, não apenas para um futuro na terra, mas você olha para um futuro no céu, onde nenhuma tribulação vai chegar à sua vida. Porque a esperança, presta atenção, estou terminando. A nossa esperança, presta atenção, a esperança não é algo apenas terreno. Não é algo que você acredita de que o próximo emprego vai melhorar a sua vida, de que o próximo presidente, do que a próxima oportunidade. A nossa esperança, ela vai além de tudo isso. A nossa esperança vai além dessa vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 18, que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, de todos os homens, nós somos os mais miseráveis. Deus está nos dando uma esperança da glória, de estar com Ele, do céu, de toda a glória, e a gente só está pensando na terra. Faz sentido, é verdade. Ele está dizendo, olha, à medida que a tribulação acomete a nossa vida, isso nos lembra de que um dia nenhuma tribulação chegará à nossa existência. Aleluia. Isso me lembra de que Ele prometeu que eu estaria com Ele. Para concluir, eu cito um outro texto do apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos. 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que ele orou a Deus 3 vezes, para que tirasse um espinho da carne dele. E Paulo ele não era um homem de orar 3 vezes. Paulo era um homem que, ele foi um apóstolo, ele era um homem que Deus usava ele, curando, libertando pessoas, pregando o evangelho. A Bíblia vai dizer que lenços deles eram levados e curavam. Mas ele insistiu com Deus para que ele tirasse esse espinho, porque ele foi ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito dizer, coisas inefáveis. E o que foi? O que Deus respondeu a ele? Eu não vou tirar não. E aí ele diz: a minha graça te basta. Por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está realmente fraco, então o poder de Deus vem sobre você e aperfeiçoa o seu caráter, aperfeiçoa a sua personalidade, aperfeiçoa a sua santidade, vai te ensinando a ser cada vez mais forte. E quando Paulo finalmente entendeu isso, sabe o que ele disse? Ele disse assim: olha, de muita boa vontade, eu agora me gloriarei nas minhas tribulações. Mesma coisa que ele disse nesse texto. E ele diz: porque sinto prazer nas angústias, nas tribulações, nas injúrias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Meus irmãos, aleluia, coisa linda, coisa linda. Se você está sofrendo, lembra que Deus ele pode estar te ensinando. Deus ele pode estar te ensinando. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei que algumas coisas são difíceis de suportar. Difíceis de suportar. Mas pensa que Deus está te refinando como ouro. Pensa que Deus, Ele é um pai que está te ensinando, te corrigindo. Pensa que Ele é um lavrador que está podando para que você dê mais fruto. Pensa que Ele está te ensinando a te dar mais paciência, experiência, e está aumentando a sua esperança. Pensa que a sua força está sendo aperfeiçoada à medida em que você enfrenta essas coisas. Ele não está te colocando para essas provas para te reprovar, mas sobretudo para te aprovar. Então, que você venha sofrer como um bom soldado de Cristo, sabendo que se um dia você for justificado por Ele, a justificação, o sofrimento que era para te atrapalhar, agora é um trampolim para que você se pareça cada vez mais
com Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Eu agradeço a Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode uma dor, é hora de ter um Salvador. Meu Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, quem te dá? Jesus te dá. Toma posse nessa noite. Que maravilha. Eu ficava até de madrugada ouvindo o ensinamento da palavra de Deus.